Olá, bom dia para você. Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, deste 31 de janeiro. Vamos de destaques. Força Aérea Brasileira vai controlar o espaço aéreo da terra Yanomami para combater o garimpo ilegal. Protesto contra a reintegração de posse acontece em São Paulo. Grupo coloca fogo em pneus e bloqueia pistas da Dutra em Guarulhos. Nos destaques internacionais, Joe Biden diz que não vai enviar seus caças mais importantes para a Ucrânia lutar na guerra contra a Rússia. E você vai conhecer o urso que descobriu uma câmera de vida selvagem e fez mais de 400 selfies nos Estados Unidos. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A aeronáutica vai controlar o espaço aéreo da terra Yanomami, em Roraima, para combater o garimpo ilegal. A medida foi autorizada pelo governo federal. Vamos conferir mais detalhes. O presidente Lula assinou um decreto que autoriza a aeronáutica a controlar o espaço aéreo sobre o território Yanomami, em Roraima. A intenção com a medida é combater o garimpo ilegal enquanto durar a emergência em saúde pública de importância nacional. A aeronáutica deve criar uma zona de identificação de defesa aérea, que vai controlar todos os tipos de tráfego aéreo suspeito de ser ilícito. Nos casos em que forem constatadas atividades irregulares, a Polícia Federal, o IBAMA e os demais órgãos da administração pública federal vão poder atuar como polícia administrativa. Uma das competências desses órgãos, neste caso, é de interditar aeronaves e equipamentos usados para o garimpo ilegal. O governo federal criou nesta segunda-feira um grupo de trabalho contra a exploração de garimpo em terras indígenas. A equipe vai atuar para interromper o garimpo ilegal. Além disso, ficou determinado que a Polícia Federal vai investigar os crimes ambientais na região. O Ministério Público Federal também abriu inquérito para apurar a responsabilidade do Estado brasileiro na crise humanitária vivida pelos povos Yanomami em Roraima. O órgão quer investigar em que medida ações e omissões de agentes públicos alvo de representações contribuiu para o agravamento da saúde da população local. Em visita ao Brasil, o chanceler Olaf Scholz anunciou a liberação de recursos para o meio ambiente. Vamos conferir como foi o encontro do presidente Lula com o primeiro-ministro alemão, que marcou a volta do Fundo Amazônia, que estava suspenso. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz foi recebido nesta segunda-feira pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Essa foi a primeira agenda onde uma autoridade internacional veio ao Brasil após a posse do presidente da República e marca o fortalecimento dos laços entre o Brasil e a Alemanha. Entre os assuntos em discussão entre os dois líderes está um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Essa agenda também marca o retorno do Fundo Amazônia. Pela manhã, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, recebeu a ministra federal da Cooperação, Economia e Desenvolvimento da Alemanha. As ministras anunciaram um acordo de cooperação para a proteção da Amazônia com investimentos na ordem de 200 milhões de euros. Deste montante, 35 milhões de euros são para aporte imediato de investimento na região amazônica através do Fundo Amazônia. E esses recursos podem ser aportados tanto para o Fundo Amazônia quanto para iniciativas que estamos prospectando naquilo que são as agendas da proteção, da gestão e do desenvolvimento sustentável. Aqui nós temos a grande chance de proteger as florestas e dar uma nova perspectiva às pessoas que moram lá. A bioeconomia, que é um interesse que a Marina Silva está sempre avançando, sempre pautando. Isso é algo que não é só que vai trazer uma mudança ecológica, mas também perspectivas sociais, perspectivas para as pessoas e para a população nessas áreas.
E hoje chega ao fim aquele período de intervenção federal no Distrito Federal que começou no dia 8 de janeiro, depois dos ataques às sedes dos três poderes em Brasília. O interventor Ricardo Capelli afirmou que a missão foi cumprida. E com isso, o comando da segurança volta ao governo do Distrito Federal. A partir desta quarta-feira, o controle da segurança pública do Distrito Federal volta ao governo do Distrito Federal. Durante 23 dias, o governo do distrito esteve sob comando da capital da República. No período, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, foi escolhido como interventor e responsável por reorganizar a Secretaria de Segurança Pública após os ataques a Brasília no dia 8 de janeiro. Capelli garantiu que a função da intervenção foi totalmente cumprida. Ele trocou comandos da Secretaria de Segurança Pública e liderou a operação responsável por prender os radicais que estavam na Praça dos Três Poderes e no acampamento no QG do Exército em Brasília. Ricardo Capelli trabalhou ao lado da vice-governadora do DF, Celina Leão, já que o governador Ibanez Rocha foi afastado do cargo por 90 dias, por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. No tempo em que Capelli esteve no comando, Moraes determinou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e do ex-comandante da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira. Mais de 900 participantes dos atos de destruição do patrimônio público também foram presos e agora aguardam o andamento do processo no Supremo. Nos últimos dias, o interventor entregou um relatório no qual apontou os principais erros que levaram aos atos de 8 de janeiro, quando extremistas invadiram e depredaram as sedes dos três poderes. E como falamos desde ontem aqui, a semana será agitada em Brasília. Isso porque deputados e senadores negociam sem parar a eleição dos novos presidentes da Câmara e também do Senado. A Jaqueline Fonseca volta trazendo para a gente mais informações sobre esse tema. O que faz o presidente da Câmara e do Senado? Esses dias eu tô meio por fora. Eu sei dizer. Não sei. Não sei. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Senado aponta que os brasileiros, em geral, têm baixo nível de conhecimento sobre o sistema político e pouco mais da metade da população tem algum interesse pelo assunto. O levantamento, feito há 10 anos, mostra que a disposição em entender o tema tem caído ano a ano e que, historicamente, a escolha dos presidentes da Câmara e do Senado desperta um interesse menor ainda. Na próxima quarta-feira, 513 deputados e 27 senadores escolhidos pelo povo tomam posse. Depois será realizada a eleição da mesa diretora e a escolha dos presidentes da Câmara e do Senado. Eles são eleitos pelos próprios parlamentares e devem dar o tom e impor o ritmo do trabalho do Congresso Nacional pelos próximos anos, pautando projetos e discutindo políticas públicas. Além disso, os presidentes da Câmara e do Senado entram na linha sucessória da presidência do país. De todo modo, para além do formal, e mais ainda pelo crescimento do papel do Poder Legislativo nos últimos anos, eles dão o tom, e o tom é que faz a canção. É com a música que eles coordenam que se define políticas públicas, que se estabelece a quantidade de recursos no orçamento público e, acima de tudo, que define como se dá a relação ultraconsensual entre Poder Executivo e Poder Legislativo, que é necessária para permitir que o Brasil encontre soluções para os seus problemas. A eleição dos presidentes da Câmara e do Senado é realizada através de votação secreta em cédulas de papel depositadas nas urnas já dispostas no Salão Verde e nos plenários. Para garantir tranquilidade na cerimônia de posse e na votação que sucede à solenidade, a segurança na esplanada foi reforçada após as invasões de 8 de janeiro. Na Câmara, Arthur Lira disputa a reeleição e a previsão é que vença com ampla vantagem sobre o único opositor, Chico Alencar, do PSOL. Contagens informais apontam que o atual presidente pode ser reeleito com até 500 votos. A candidatura de Chico Alencar para a presidência tem o objetivo, segundo o próprio deputado, de marcar oposição a Lira, mas não tem grande chance de prosperar. Já no Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD,
disputa a reeleição à presidência e tem o apoio de 6 partidos, entre eles o PT. Na contagem, Pacheco tem cerca de 50 votos, mas o ex-ministro de Bolsonaro, Rogério Marinho, tem, além do apoio do próprio partido, o PL, o aval do PP e do Republicanos. Os partidos somam pouco mais de 20 votos, mas o candidato acredita que pode ter até 40 apoios, porque alguns políticos ainda não definiram os votos. Os 2 candidatos representam alas distintas da política. Pacheco tem um perfil mais conciliador e está sendo diretamente apoiado por Lula. Marinho faz parte da direita eleita para o novo Congresso e tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto o Rodrigo Pacheco quanto o outro candidato, Rogério Marinho, tem aí por detrás um conjunto de interesses que não estão localizados simplesmente nessa ideia de Flamengo versus Fluminense, São Paulo versus Corinthians, que virou a política brasileira. O Senado, e repito, especialmente o Senado, é um local de muita composição. Os senadores que estão lá têm entre 4 anos já de exercício ou os que estão chegando uma previsão dos próximos 8 anos. Portanto, não se briga, não se arenga, não se discute como se faz na Câmara dos Deputados, exceto as exceções de sempre. É importante que cada um recorra a quem elegeu, aquela pessoa que foi eleita, portanto, para cobrar posições. O povo, a população, a pessoa que está nos acompanhando, tem que entender que o preço da liberdade é a permanente vigilância que o cidadão faz sobre a política e os políticos. É importante entender para cobrar. E um protesto por reintegração de posse bloqueou pistas nesta manhã na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, aqui em São Paulo. Um grupo formado por moradores da comunidade Sata colocou fogo em pneus para impedir a saída do local. O ato aconteceu entre os quilômetros 216 e 217, sentido capital paulista. Mais de 10 quilômetros de congestionamento e lentidão foram registrados nos arredores e passageiros precisaram, inclusive, descer dos ônibus. A pista central já foi liberada pelo grupo, mas permanece com protesto. O grupo é contra a ordem de despejo dada pela Prefeitura por causa do alto risco de desastres por enchentes. Um problema tão recorrente, tão sensível, não só aqui em São Paulo, em diversas regiões do Brasil, e que se agrava ainda mais nessa época do ano. E mudando de assunto, os fabricantes estão lutando para evitar o aumento no preço dos remédios. Isso por conta de mudanças no imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, do ICMS, a partir de fevereiro. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Bruna de Jaimo. Além da alteração na base de cálculo do imposto em São Paulo, outros 12 estados aumentaram as alíquotas dos medicamentos entre 19% e 22%. As associações da indústria e dos laboratórios já se mobilizaram e mandaram ofícios para os estados para tentar reverter ou suspender essas medidas. No caso de São Paulo, uma portaria publicada no último dia do ano passado fixou a base de cálculo para a cobrança do ICMS dos remédios com uma nova lista de preço médio ponderado ao consumidor final. Segundo o setor, o estado superestimou valores de insumos e medicamentos para a base de cálculo do tributo estadual, que deve levar os aumentos. O grupo Farma Brasil, a entidade sem fins lucrativos, pediu o adiamento da entrada em vigor da portaria para que distorções sejam esclarecidas e solucionadas. Segundo a entidade, a nova lista coloca o preço máximo para alguns medicamentos, chegando até 100% do preço máximo autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. A Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biosimilares pediu a suspensão da portaria e vai se reunir com representantes da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo para tratar as questões. Em abril também é esperado aí um reajuste em cerca de 10 mil medicamentos. De São Paulo, Bruna de Jaimo. E veja a seguir, Joe Biden diz que não vai enviar seus caças mais importantes para a Ucrânia lutar na guerra contra a Rússia. E você vai conhecer o urso que descobriu uma câmera de vida selvagem e fez mais de 400 selfies nos Estados Unidos. Nós voltamos já, não perca!
seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta ao vivo, agora 8 horas 49 minutos pelo horário de Brasília e chegou a hora dos destaques internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que não vai enviar aeronaves militares à Ucrânia para ajudar na guerra contra a Rússia. Não. Segundo os líderes ucranianos, esses caças seriam as armas mais importantes para lutar contra a Rússia. Depois de sérias divisões, as nações ocidentais finalmente concordaram na semana passada em enviar tanques modernos com padrões da OTAN, uma das armas mais poderosas em seus exércitos convencionais. O envio de mais apoio militar aumentou as esperanças de que Kiev comece a receber caças F-16 em breve para reforçar sua força aérea, muito enfraquecida. Mas isso continua sendo uma questão de debate acalorado no Ocidente. O governo da Turquia afirmou nesta segunda-feira que poderia aprovar a entrada da Finlândia na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, mas sem a presença da Suécia, que também é candidata a ingressar na aliança. Deixe-me dizer algo. Podemos dar uma resposta diferente sobre a Finlândia, se necessário. E quando dermos uma mensagem diferente sobre a Finlândia, a Suécia ficará incomodada. Mas a Finlândia não deve cometer o mesmo erro. O presidente turco havia alertado que a Suécia, acusada pela Turquia de abrigar terroristas curdos, não poderia mais contar com seu apoio. Se eles quiserem ingressar na OTAN, devem extraditar esses terroristas. Se eles não extraditarem, demos a eles uma lista de 120 pessoas, então sinto muito. Após as declarações, o chefe da diplomacia finlandesa manifestou que continua mantida a expectativa de adesão à OTAN juntamente com a Suécia. As declarações de Erdogan mostram que há uma vontade positiva na Turquia de avançar rapidamente no processo da OTAN, se necessário. Nosso forte desejo na Finlândia foi e continua sendo ingressar na OTAN juntamente com a Suécia. Muito trabalho foi feito para atingir esse objetivo nos últimos 10 meses. A Suécia é nosso aliado mais próximo em defesa e política externa. A Turquia travou na última terça-feira a adesão da Suécia e Finlândia na OTAN, ao adiar indefinidamente o encontro marcado inicialmente para o começo de fevereiro, destinado à discussão das objeções do governo turco às candidaturas. Agora a gente fala sobre o caso de violência policial que aconteceu em Memphis, no Tennessee. Um sexto policial americano foi penalizado pela morte de Tyre Nichols, o jovem negro que perdeu a vida na semana passada no hospital após ser espancado durante uma abordagem policial violenta. Preston Hanfield, como os outros 5 agentes já acusados de homicídio, foi afastado do cargo no início da investigação. Nichols, de 29 anos, foi morto após ser detido em um controle de trânsito em 7 de janeiro. Vídeos do incidente mostram os 5 policiais, todos negros, agredindo Nichols com socos, chutes e golpes de cacetetes, enquanto ele geme e grita por sua mãe. Na quinta-feira, os envolvidos foram acusados de assassinato em 2º grau pela agressão, entre outros crimes. No sábado, a polícia de Memphis desativou a Scorpions, unidade especial à qual pertenciam. O grupo tinha como objetivo atuar nas áreas de alta criminalidade no sul da cidade. E no noroeste do Paquistão, uma explosão em um quartel-general da polícia deixou dezenas de mortos e feridos. Os números ainda estão sendo apurados, mas de acordo com uma agência de notícias local, mais de 90 pessoas morreram, a maioria policiais, e cerca de 170 pessoas ficaram feridas. Nessa terça-feira, as buscas pelo local continuam. Autoridades paquistanesas atualizaram o saldo de vítimas após a explosão nesta segunda-feira em uma mesquita situada no quartel-general da polícia em Peshawar, perto da fronteira com o Afeganistão. O quartel-general da polícia também abriga as sedes de diversas agências de inteligência. As autoridades paquistanesas decretaram alerta máximo em todo o país após o ataque. Na capital, Islamabad, franco-atiradores protegiam alguns edifícios nos pontos de acesso. Equipes de resgate passaram o dia trabalhando na mesquita, removendo corpos e procurando soterrados. Uma grande operação foi organizada, com retroescavadeiras trabalhando na retirada dos escombros, enquanto bombeiros e policiais usavam as próprias mãos para colaborar. O primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif visitou feridos no hospital. Em um comunicado, o premier disse que terroristas querem gerar medo, mas destacou que aqueles que lutam contra o Paquistão serão varridos da face da terra. No início da noite, um funeral coletivo foi organizado na cidade de Peshawar. Você gosta de tirar selfies? Tem gente que não pode ver uma câmera e uma boa luz que já sai disparando cliques em busca da foto perfeita.
Mas a gente te mostra agora que esse efeito das lentes não atinge apenas nós seres humanos, não. No Colorado, nos Estados Unidos, um urso descobriu a câmera de vida selvagem e fez praticamente um book fotográfico. Vamos conferir agora juntos os cliques. O urso, pra lá de curioso, resolveu mexer em uma câmera de vida selvagem, usada para monitorar a vida dos animais no espaço aberto, e protagonizou fotos, no mínimo, inusitadas. As câmeras são ativadas por movimentos e tiram uma fotografia quando sentem o movimento de um animal. Em seguida, elas gravam vídeos de 10 a 30 segundos. As informações das câmeras ajudam a equipe do parque a aprender sobre o comportamento da vida selvagem e a proteger áreas cruciais de seu habitat. Aliás, saber o número de ursos negros no estado é difícil devido à sua natureza. Mas, de acordo com a última estimativa realizada no ano de 2015, só no estado do Colorado haviam pelo menos 20 mil ursos. Já os cliques foram publicados pela administração do parque nas redes sociais. E não é que o urso saiu bem na foto? Imagina se ele tivesse login e senha de uma rede social. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. E à 1 da tarde, já sabe, eu e ela esperamos por você. Até lá!